bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma aula desse curso. Nós vamos continuar hoje falando de modelos de regressão. Eu usei essa figura no início das duas partes da aula passada e também fiz alguns aprimoramentos dela num vídeo que eu postei para vocês, no intuito de reforçar a ideia que o modelo de regressão ele se conecta com outras coisas como cálculo de média, comparação de duas amostras, no sentido que a gente está tentando explicar uma variável resposta, que no caso a gente está chamando de y, a partir de alguma possível variável explicativa. No primeiro caso, não teria a variável explicativa, a segunda seria o sexo, e a terceira seria, no caso do peso do coração e do peso do corpo, seria o peso do corpo. Nesse sentido, nós tentamos ajustar algum modelo, e esse modelo mais simples que existe é ajustar uma média. No primeiro caso, a média é um valor fixo, no segundo caso, o modelo contempla duas médias, uma para cada grupo, e o terceiro, uma média que varia à medida que o valor de x varia. Como no intervalo existem infinitos valores de x, teriam infinitas médias, então não faz sentido especificar uma a uma. A gente diz que a gente tem uma função de média, que no caso do modelo de regressão linear simples, essa função é beta 0 mais beta 1 vezes x. Quer dizer, um ponto de partida de onde a reta de explicação de y começa, e o beta 1 é o incremento que há em y para cada incremento de uma unidade em x. Então, eu tenho uma espécie de média corrente ao longo dos valores de x, e esse é o modelo de regressão linear simples. Do ponto de vista estatístico, tipicamente nós trabalhamos com amostras que representam populações, e é razoável pensar que se eu tomasse outra amostra, eu teria dados diferentes. Na minha figura mais à direita, eu tenho os pesos corporais e do coração de um conjunto de gatos. Se eu tivesse outro conjunto de animais, então eu teria pequenas variações nesse ajuste. Essas variações, elas nos ensinam, então, que esse ajuste feito tem alguma incerteza. Os métodos estatísticos, eles permitem a gente avaliar essa incerteza também. Então, pegando de novo o painel da direita, a curva central é a mesma que nós estimamos antes, e as curvas com linha mais fina seriam expressões da incerteza desta curva média. Então, eu esperaria, com outros conjuntos de dados de outras unidades experimentais, retas que variariam, na sua grande parte, dentro dessa faixa que está indicada nessa curva. Então, esse é o intervalo de confiança. Existem faixas mais largas, nós vamos repetir daqui a pouco, são os intervalos de previsão, mas aqui eu fiz só a confiança. Então, esse é o modelo de regressão linear simples e as conexões, que a gente também faz avaliação de incerteza no cálculo de duas médias, ou também no cálculo de apenas uma média. Então, as ideias são similares vistas do ponto de vista de modelo. Nós também vimos isso para um dado 0,1, um dado que não é um dado contínuo para y. Ele é do tipo presente ou não presente. Tem uma característica, não tem uma característica. É suscetível, não é suscetível. Tem um determinado gene, não tem um determinado gene. Coisas desse tipo. No caso, eu contextualizei no mesmo exemplo, a resposta seria se os animais teriam ou não uma determinada doença, em função de um X, que seria o peso corporal, e que nesse exemplo aqui, de novo, a gente vê que há uma relação, só que agora ela é descrita não por uma curva que passa no meio dos dados, porque o Y não é mais contínuo, mas por uma curva que representa a probabilidade para cada valor de X do valor de Y ser igual a 1. Então, a chance vai aumentando, porque à medida que eu caminho na direção de X do menor para o maior valor, a proporção de pontos vai crescendo no eixo Y. Então, no valor igual a 1. Então, essa probabilidade é modelada por essa função sigmoidal. Esse problema é análogo a comparar a proporção de dois grupos, por exemplo,
intenção de voto para presidente no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Seriam 2 grupos. Eu teria proporções diferentes, só que aqui eu teria a variável resposta relacionada com 2 grupos diferentes. No caso dos gatos, a propensão da doença entre animais do sexo masculino e feminino. A variável explicativa é também binária, mas no caso que a variável explicativa é contínua, então essa curva que nós vemos à direita, ela reflete a probabilidade que eu acabei de mencionar. Esse modelo, sob certas situações, sob certas escolhas aqui, ele é chamado de regressão logística, que alguns de vocês já devem ter encontrado nas áreas de trabalho de vocês. Da mesma forma que na reta a gente pode representar incerteza em todos os cenários, seja na estimação de uma proporção, seja na estimação de 2 proporções, ou seja na estimação de uma função que dá a proporção em função do valor de x, e aí essas bandas de incerteza são expressas ao redor do ajuste, com até alguns aspectos assimétricos, como a gente mencionou. Então esse é o contexto de regressão, não só fixado só com y contínuo e x contínuo e a regressão linear simples, mas num sentido um pouco mais amplo. E esse sentido mais amplo é o que a gente procurou revisar aqui. Então, a regressão linear simples, ela pode ser escrita por essa equação que vocês veem aqui em cima, que é a mais comum dos textos de regressão linear simples, mas aqui, no que interessa para esse grupo, onde as aplicações são as mais diversas e certamente a regressão linear simples não vai fornecer elementos suficientes para a diversidade de problemas que existem aqui, então é interessante uma especificação mais geral. Então, nós reescrevemos ou reinterpretamos esse modelo de cima da forma equivalente aqui embaixo. Assumir o modelo da equação de cima é o mesmo que dizer que eu tenho para y, conhecido o valor da covariável, uma distribuição normal, que tem uma média e que tem uma certa variabilidade. E essa média, ela tem o mesmo valor para todo mundo que tem o mesmo x. Então, é uma função só do x. E essa função é definida pelos parâmetros β0 e β1. Então, essas duas representações são equivalentes, mas a de baixo nos permite diversas generalizações. Nós começamos a falar sobre essas generalizações na aula passada, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. A interpretação dos betas na regressão logística foi o que o Gabriel Melo perguntou, né? Ele pediu para explicar novamente os parâmetros beta da função de regressão logística. Isso é muito importante, Gabriel, obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos retornar na regressão logística mais de uma vez. Então, eu vou seguir um pouquinho, Gabriel, e logo nós vamos voltar naquele gráfico, eu enfatizo isso. Obrigado por me apontar isso. Então, vamos lá. Ainda na regressão linear com y contínuo, essa é a nossa interpretação desse modelo. Então, essa figura que vocês estão vendo, ela é a representação visual dessa equação do modelo de regressão linear simples. Vejam só, quando eu digo que y tem uma distribuição normal de média x, significa o seguinte, vamos contextualizar no exemplo do gato. Se eu pegar um gato com essa determinada peso corporal, então aqui eu teria o valor esperado, mas mais do que isso, ele tem uma distribuição normal para cada x. É isso que aquela equação está falando. E aquela equação está falando mais uma coisa que está escrita aqui do lado. Essa normal tem uma média que depende do x. Todo x tem a mesma média. Então, todos os animais com esse peso corporal específico devem ter esse peso do coração esperado. Todo mundo no mesmo grupo tem o mesmo valor esperado. Por isso que a média IJ seriam todos os animais do mesmo peso. Todos eles são esperados ter esse mesmo peso, mas com uma variabilidade que segue a distribuição normal. O fato desse sigma 2 aqui não conter um índice quer dizer o seguinte, ele é o mesmo para todo mundo. Ou seja, essas distribuições normais que vocês estão vendo aqui,
elas têm a mesma variabilidade para todos os indivíduos. Então, esse modelo está falando algo muito forte, que os indivíduos com valores elevados têm tanta variabilidade quanto os indivíduos com valores baixos. Isso pode não ser compatível com os dados. E nós vamos ver que essa é uma generalização que nós vamos ter que atacar. Mas o modelo de regressão linear simples, na sua forma mais básica, ele está fazendo essa suposição. Então, o que nós temos aqui nesse slide é uma figura que é a representação visual da equação que vocês veem à direita. Já? Então, essa é a sintaxe estatística, a forma de representar uma ideia, uma compreensão de um determinado fenômeno natural através de um modelo. Então, voltando na nossa aplicação, né, eu só dei um zoom no gráfico anterior, é isso que nós estamos dizendo, que a regressão linear simples, ela representa o valor esperado de y para cada x, e mais do que isso, ela pode representar que, se eu tomar uma série de indivíduos com um determinado valor, por exemplo aqui, 3,5, se eu tomar vários indivíduos, a média deles deve ser esse valor, e a média tem essa incerteza, a média deles. Agora, se eu pegar o valor individual de um determinado animal com peso corporal de 3,5, a variabilidade nos tamanhos ou nos pesos do coração, a variabilidade individual é essa aqui. Então, essa variabilidade grande é o quanto pode ocorrer de variabilidade entre os indivíduos. Essa variabilidade pequena é o quanto pode ocorrer de variabilidade entre médias de grupos de indivíduos com aquele valor de x. Uma é a variabilidade da média, o outro é a variabilidade da observação. Por isso que se chamam essas bandas mais estreitas de intervalo de confiança da reta de regressão, e o outro é um intervalo de predição, no que diz respeito aos valores individuais de cada elemento. Então, como eu dizia, a gente pode fazer várias generalizações. E as generalizações, num primeiro momento, vão ser agrupadas em duas categorias. Eu posso generalizar a distribuição dos dados. Então, ao invés de normal, eu uso outra distribuição. Essa distribuição vai ter algum parâmetro. Então, no caso ali da logística, essa distribuição vai ser a binomial e esse parâmetro vai ser uma proporção. E esse parâmetro é relacionado com uma função que parece com a da regressão linear simples. Essa parte, ela prediz, ou ela vai me informar sobre esse parâmetro dessa forma linear. Então, eu chamo disso de um preditor linear, porque aqui eu tenho uma equação linear nos betas. Só que eu não posso associar isso com o mi diretamente, porque eu posso ter inconsistências. No caso da normal, esse mi aqui pode ser qualquer coisa de menos infinito a infinito. Então, eu posso fazer essa associação direta. Mas no caso da proporção, não. A proporção ela tem que ser entre 0 e 1. Então, essa função é uma função conveniente que garante que esses valores da média, no caso da proporção, no exemplo da logística, sejam mapeados para o mesmo intervalo dos valores que constam aqui. Nós vamos ver isso com uma expressão mais clara daqui a pouquinho. Mas essa é a primeira forma, mudar a distribuição. E a segunda forma é mudar o preditor linear. Ao invés de usar beta 0 mais beta 1x, eu posso usar outro preditor que não seja beta 0 mais beta 1x. Então, basicamente, o que nós vamos discutir aqui hoje é apontamentos e detalhes interessantes, importantes, com os possíveis cenários de aplicação prática sobre, essencialmente, essas duas variações. Elas não são as únicas possíveis, mas vocês vão ver que apenas essas duas variações do modelo de regressão já contemplam, já conseguem englobar uma quantidade de situações bem mais ampla. Então, vamos voltar ao problema da regressão para dados binários, quer dizer, o meu y só tem dois possíveis valores, 0 e 1. E, especificamente, nós vamos tratar isso como um problema de regressão logística. Então,
A interpretação do modelo, nós já dissemos, mas nunca é demais reforçar aqui, é que para um determinado valor de x, existe uma probabilidade do y ser 0 ou ser 1. Nesse caso, para um x pequeno, a probabilidade de ser 0 é muito grande. À medida que o valor de x cresce, essa probabilidade de ser 1, que aqui era praticamente 0, vocês vão ver que no 1 aqui ela vai crescendo, essa barrinha, ela vai aumentando. Exatamente aqui no meio da função, ó, no ponto de inflexão aqui, ela é exatamente meio. E aqui ela vai aumentando até ser praticamente certeza que vai ser 1. Então, eu tenho praticamente certeza que a proporção é 0 quando o x é pequeno, e tenho praticamente certeza que a proporção é 1 quando o x é grande. Só para contextualizar num exemplo prático, vamos pensar que o y é no caso dos gatos, tem ou não a doença, a probabilidade de ter a doença é praticamente 0 para indivíduos leves, no exemplo hipotético, e praticamente 1 nos indivíduos acima de uma determinada classe de peso. Então, essa é a interpretação. E esse valor aqui central me daria meio a meio, né? Entre ter ou não a doença. Então, esse modelo é o modelo de regressão logística. Ele vai ter uma curva que vai se ajustar aqui e não uma reta, exatamente por aquela função h do slide anterior. A função h é exatamente a função logarítmica aqui. Então, essa função h relaciona a razão entre ter e não ter a doença, a gente chama de log odds, né? O logaritmo das chances, né? Seria uma razão de chances aqui entre ter e não ter a doença, e essa é dada por um beta 0 e um beta 1y. E aí, agora, atacando a pergunta importante do Gabriel, é o seguinte, o beta 0 e o beta 1 vão definir exatamente a forma dessa curva. Por exemplo, um beta 1 menor, um beta 1 menor vai me dar uma curva que vai crescer mais suavemente. Um beta 1 maior vai me dar uma curva que vai crescer mais abruptamente. Um beta 0 menor, todos os valores se deslocam para a esquerda. Um beta 0 maior, todos os valores se deslocam para a esquerda, para a direita. Então, é o posicionamento da curva e a velocidade com que a curva cresce. São as interpretações do beta na regressão logística. A gente também pode fazer a interpretação que, para uma unidade de peso a mais, o log da razão de chances aumenta beta 1. Então, dá para interpretar que E elevado a beta 1 é o aumento na razão de chances entre ter ou não a doença. Essa é a interpretação do modelo de regressão logística. Então, quando y era contínuo, beta 0 e beta 1 definiam uma reta, e aqui eles estão definindo uma curva por conta dessa função aqui. Por isso que quando a gente muda a distribuição aqui, muitas vezes é necessário mudar essa função aqui, e aí a interpretação dos parâmetros vai ser modificada. Muito bem, então essa é uma extensão do modelo, que é uma regressão para dado binário. Existe uma série de extensões que mudam a distribuição dentro de um certo conjunto de distribuições que são tratadas num tema que se chama modelo linear generalizado. E essa é exatamente a generalização que ele faz. O GLMs em inglês, de Generalized Linear Models, ou MLG em português, eles contemplam um certo número de distribuições aqui. As mais comuns são Poisson, normal inversa, binomial, gama, são distribuições com a qual é possível escrever o modelo dessa forma e fazer o procedimento de estimação de uma maneira conveniente. Então, isso já dá uma grande flexibilidade para os modelos. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que isso enriquece em detalhe, no curso de graduação em estatística, eles têm uma disciplina só de regressão linear, 60 horas com as extensões, mas tudo com distribuição normal. Depois eles têm uma disciplina inteira de modelos lineares generalizados, só trocando a distribuição aqui. E depois eles têm mais uma terceira disciplina que chama extensões de modelos de regressão. Então, o assunto ele tem muitas tecnicalidades. O que eu estou trazendo para vocês aqui é basicamente a interpretação, e eu espero
deixar claro como vocês podem pensar, olhar para os modelos de vocês, perceber se é um problema para adotar algum modelo de regressão e refletir em qual ou quais as opções de modelos que são compatíveis com os dados de vocês. A lição número 1 é que o modelo de regressão linear simples, que é o mais difundido e mais usado na literatura, ele serve para alguns problemas, mas não serve para todos os problemas. Então, não adianta tentar, o chamado one size fits all, tentar aquele velho ditado, se você tem um martelo, todo problema se parece com um prego. A ideia é ter ferramentas mais diversificadas aqui para tentar explicar uma variável a partir de uma outra ou de outras. Então, esse é o contexto da generalização da regressão. Muito bem. Então, aqui vocês estão vendo de novo essa relação, Vocês vão me desculpar, aqui faltou um log no que eu puxei do outro lado. Deveria haver um log aqui, essa expressão tem que estar dentro do log, e aí passando o exponencial, escrever isso dessa forma é o mesmo que escrever essa aqui, essa equação. Então, a gente estaria modelando a proporção com uma função como essa, e não mais beta 0 mais beta 1x. É isso que nós estamos fazendo nesse modelo linear generalizado, e que chama logística quando a função é do tipo log de θ 1 menos θ. Então, o fato dela ser binária e o fato de usar essa função log nesse preditor aqui, torna isso uma função logística. Pode-se usar outras funções? Pode. Existem funções alternativas e pode-se comparar os modelos e escolher qual a função mais adequada para usar nesse caso. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que a função logística, nesse cenário, é a mais frequentemente utilizada. Por isso que ela é o default, a opção padrão dos programas que fazem esse ajuste computacionalmente. Uma outra coisa interessante que vários de vocês podem examinar nos dados de vocês é a eventual necessidade de transformação dos dados. A gente vem falando de transformação lá desde a estatística descritiva, falamos de Box-Cox como uma ferramenta para encontrar transformação, existem outras, mas é uma ferramenta bastante flexível. E na aula passada, já no final, a gente pegou o exemplo da máquina de refrigerante e viu que ao invés de usar os nossos dados Y e X no problema da máquina de refrigerante, o ajuste ficava melhor quando a gente fazia isso na escala logarítmica. Nesse exemplo, usamos o logaritmo nos dois, mas o que interessa mais para a nossa discussão aqui é a possibilidade de transformar os dados. Então, vocês estão vendo aqui em vermelho uma generalização do modelo de regressão, que a gente diz que uma função dos dados que tem distribuição normal. Isso aqui é equivalente a falar que os dados têm distribuição log normal, nesse caso, que também é uma distribuição vaga. Mas se eu tivesse uma função aqui qualquer, eu poderia aplicar uma função desde que ela me desse os valores dos dados mais compatíveis com a distribuição normal. Então, às vezes, os dados não têm um comportamento compatível com o normal, mas uma função dos dados, uma reexpressão deles em outra escala, logaritmo, raiz quadrada, inverso dos dados, pode ter um comportamento mais adequado, e essa é uma possibilidade, transformar os dados. Isso também é bastante usado em algumas áreas, menos usado em outras, é um pouco polêmico. E sem querer entrar no detalhe, eu vou deixar aqui só uma reflexão de coisas que parecem a mesma, mas na verdade não são. Começando à esquerda aqui com o modelo de regressão linear simples, ele é, como eu chamei de pretinho básico, no sentido de que é como uma roupa que deixa as pessoas elegantes, vamos dizer assim. Até eu estou de preto aqui hoje. Essa ideia é que ele é um bom começo, é o primeiro modelo que a gente pensa para os nossos dados se o y é contínuo. Transformar a variável com log ou alguma outra função seria escrever o modelo dessa maneira, no caso normal. O que é equivalente, se a gente pensar em inverter esse log, nessa expressão aqui de baixo. Colocando na forma mais geral, o que nós estamos falando é que o log de y tem distribuição normal. E o nosso preditor ainda é o preditor normal da média. Existe uma coisa alternativa, que é dizer
que o y tem distribuição normal, não log do y. Mas a média tem um log que é dado pelo preditor linear. Isso é equivalente a escrever esse modelo que vocês estão vendo aqui em cima. Tá certo? Desculpe essa primeira equação aqui, eu vou tirar ela aqui porque ela tinha que estar com um asterisco ali, então ignorem essa primeira equação. E qual que é a sutil diferença entre esses dois modelos? O do meio e o da direita. Se vocês olharem, aqui tem um sinal de multiplicação e aqui tem um sinal de adição. Esse modelo é um modelo multiplicativo. O meu erro, ele multiplica o preditor linear. Se eu for pensar nos dados que geram esse modelo, eu vou ter uma situação de dados que vai ser algo como um conjunto de pontos que se dispersa, mas eles vão se dispersando cada vez mais. Eles vão ter uma variância cada vez maior. Enquanto que no caso da direita, eu vou ter uma relação não linear da média com o preditor, mas os pontos vão estar se dispersando igualmente ao redor dessa relação não linear. Então, parece o mesmo modelo, mas não é. E aí vocês me perguntam, mas e se eu não consigo bater o olho e ver nos meus dados qual deles é mais conveniente para a minha análise? Transformar o dado ou transformar a média? Então, é isso que os métodos de avaliação de ajuste estatístico vão ajudar, é nisso que eles vão ajudar a gente. Eles vão nos dar critérios, como o critério da verossimilhança maximizada, ou critérios de comparação por mínimos quadrados, que nós podemos ver qual dos modelos se ajusta melhor. Então, o importante é a gente saber que são coisas diferentes e que nós podemos buscar aquilo que é mais compatível com os dados, porque eles não expressam exatamente o mesmo tipo de relação. Transformar variável é algo que deve ser feito sempre com muito cuidado também, porque depois que a gente ajusta, tudo que a gente fala está na escala da variável transformada. E se eu quero discutir o dado na escala original de y, que é o meu problema, eu tenho alguns procedimentos a mais aqui, nem sempre triviais. Quando eu já ajusto o modelo na escala do dado, então, os resultados da minha análise já são na escala daquilo que me interessa observar. Então, há conveniências de se fazer dessa maneira. O Thomas está falando que podemos variar a distribuição para tentarmos explicar os dados. É exatamente essa a ideia. A ideia é mais ou menos pensar em candidatos. Ao invés de escolher um modelo para o dado, normalmente os dados são desafiadores, os dados têm características individuais, a gente escolhe candidatos. Candidatos de modelos para os dados. E cada candidato tem as suas características. É importante a gente conhecer as características de cada candidato e usar algum critério para dizer qual é o candidato mais adequado. Então, essa é a lógica. Obrigado, Thomas. A Aline pergunta que média é transformada. Então, vamos revisar aqui, Aline. Deixa eu desmarcar aqui, que eu acho que vai ajudar aqui a gente. E eu vou aproveitar que o César está acompanhando essa aula aqui, para dizer que o César não raramente ministra essa disciplina no curso de estatística. Eu até fico meio envergonhado aqui de ministrar na frente dele. Mas agora, falando sério, dizer que esses slides foram construídos, modificados, etc., a partir de slides inicialmente produzidos pelo César. Eu já agradeci na aula passada, mas aproveitando que ele está online, aí eu vou reforçar o agradecimento que ajudou bastante a preparar essa aula aqui para vocês. Então, Aline, a média que é transformada é o seguinte, é uma coisa um pouco sutil, e por isso que a pergunta da Aline, ela faz muito sentido. A gente está olhando o problema de regressão como pensar assim, olha, eu tenho os meus dados, que distribuição é adequada para eles? Essa é a pergunta geral, do ponto de vista de estatística paramétrica. Muito bem, vamos supor que eu estou feliz que a distribuição é normal. Então, a distribuição normal tem parâmetros. E o modelo de regressão é basicamente relacionar o parâmetro com a variável explicativa, no que chama-se o preditor. Então, o preditor é uma regra informada pelos dados de como uma variável ajuda a explicar a outra. Vamos pensar no exemplo dos gatos lá.
qual que é a regra que diz, que relaciona o peso do coração com o peso corporal. Essa é a ideia da regra. Essa relação, ela não é no dado. O X, ele não tenta explicar o Y, ele tenta explicar a média do Y. E nesse modelo aqui da direita, o que eu estou falando é o seguinte, que o preditor não explica exatamente a média, ele explica o log da média. Então, eu falo que o preditor linear escrito dessa forma explica o log da média, e não a média. Então, é isso que é transformar a média. Mesmo não sendo uma coisa observada, no modelo a gente pode considerar uma transformação dela. Um outro exemplo que a gente pincelou, mas que eu gostaria de revisitar com alguns detalhes a mais com vocês, é a regressão polinomial. Se a gente enxerga uma regressão não linear no formato da reta, não do preditor, mas uma relação entre x e y, que parece com alguma coisa como um polinômio, a gente pode mudar o nosso modelo, como nós colocamos aqui à direita, acrescentando, no caso aqui, um termo quadrático. E poderia apresentar um termo cúbico de quarta ordem. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma regressão polinomial. Esse ainda é um modelo linear, porque beta 0 vezes alguma coisa, mais beta 1 vezes alguma coisa, mais beta 2 vezes alguma coisa. Quer dizer, o meu preditor linear é uma combinação linear dos betas. Cada beta vezes alguma coisa. Ele não é mais simples, porque a regressão linear simples terminaria com um preditor só. Mas ele é uma regressão polinomial, porque eu estou pegando o mesmo x e elevando ele ao quadrado, ao cubo, à quarta e assim por diante. Então, essa é a regressão polinomial. É uma das maneiras para a gente conseguir capturar comportamentos que não sejam só definidos por uma linha. Vamos ver o exemplo que a gente pegou emprestado na aula passada, que era aquele do tempo de aquecimento dos atletas relacionado ao desempenho deles. Então, ninguém vai ajustar uma reta a esses dados, até porque fisicamente ela é improvável. Se eu ajustasse uma reta crescente aqui, eu diria que quanto mais tempo aquecendo, melhor a performance, então bastava o sujeito ficar um tempo infinito aquecendo, que ele nunca ia perder, mas também ia estar sempre aquecendo. Então, o modelo da reta não faz sentido. Mas um modelo de regressão quadrática se ajusta bem aos dados, como vocês estão vendo aqui. Então, é uma opção. Esse exemplo já é novo. Eu chamei ele de múltiplas regressões. Olhem só, eu tenho 3 possíveis cenários aqui que nós vamos detalhar agora esse exemplo, mas eu estou ajustando mais de uma reta, ou mais de uma curva. Eu comecei ajustando uma só, depois ajustei 2 paralelas, depois ajustei 2 não paralelas. Esse tipo de modelo ainda é um modelo que tem uma distribuição normal para os dados, que vai explicar a média através de um preditor ainda linear, beta 0 vezes alguma coisa, beta 1 vezes alguma coisa, beta 2 vezes alguma coisa, beta 3 vezes alguma coisa. Porém, vários termos. Então, é uma regressão com vários elementos no preditor linear e não mais uma só variável. Eu tenho aqui um x1 e um x2, tenho mais de uma variável, faltou um índice 1 aqui. Então, esse preditor aqui eu chamo de uma regressão múltipla, que nesse caso vai gerar esse tipo de estrutura. Vamos falar disso em cima de um problema de dados que vai ficar mais fácil para a gente acompanhar. Imagine que eu tenha esse problema em mente para ajustar os dados que eu tenho a renda como variável resposta, y, sendo explicada pelo tempo de serviço, que seria o x1, que é uma variável contínua. Então, y contínuo, y é uma variável qualitativa contínua, explicada por um x qualitativo contínuo, mas por um x binário também, se a pessoa tem ou não formação de curso superior. Então, esses são os dados. Se a gente for parar para pensar o que está por trás de uma situação como essa, é uma discussão de, primeiro, a relação entre tempo de serviço e renda. Se há relação, como é essa relação? Enquanto aumenta a renda, quando aumenta o certo tempo de serviço. E mais, essa relação, ela é a mesma ou ela é diferente entre profissionais com e sem curso superior? Então, esse é o contexto do problema. Quando a gente faz um simples gráfico daqueles dados
simples, porém adequado, a gente faz o seguinte, plota as duas variáveis contínuas, a resposta y, que é a renda no eixo y, a variável explicativa, tempo de serviço, no eixo x, e ao fazer a nuvem de pontos, ao invés de deixar os pontos todos com o mesmo padrão, eu coloco padrão de pontos, ou cores de pontos, como queiram, diferentes, entre aqueles que têm ou não curso superior. Então, voltando lá na análise descritiva, esse é um gráfico tridimensional que mostra duas variáveis quantitativas e uma qualitativa. As duas quantitativas no eixo e uma qualitativa separando em dois grupos. Poderia estar separando em 3, em 4, no caso aqui, 2 grupos com curso superior ou não. Lá na análise descritiva, a gente chegava nesse gráfico. Aqui, em inferência, a gente está pensando que isso é uma amostra que representa uma população, e em modelagem a gente vai falar, eu quero ver se isso aqui pode ser simplificado por algum tipo de regra prática, por algum tipo de regra que explique o comportamento que eu estou vendo aqui. Uma vez que eu tenho essa regra me permite responder as questões que estão traçadas nesse objetivo, que são as questões que têm valor no mundo real. Então, eu faço uma espécie de tradução do mundo real para o estatistiquês, trabalho no estatistiquês com auxílio da matemática, obtenho os resultados e volto a fazer a interpretação no mundo real. E como que esse processo aqui se aplica? Perguntar se tem ou não relação poderia nos sugerir esse modelo simples que fala, olha, eu tenho uma reta de regressão, só que seria a mesma para todo mundo, com e sem curso superior. Mas a segunda conjectura ali do estudo é que pessoas com e sem curso superior poderiam ter diferença. E aí, num primeiro momento, eu poderia pensar em escrever o modelo como ele está aqui. O meu Y, que é a renda, seria explicada pelo meu X1, que é o tempo de serviço, e o meu X2, se tem ou não curso superior. Então, quem que é X2? Ele é 0 se não tem, e é 1 se tem curso superior. Quando ele for 0, esse termo todo zera. Então, qual que é a interpretação? Que o modelo é esse modelo de regressão linear simples para quem não tem curso superior, e quando tem curso superior, o x2 é 1, vai multiplicar por beta 2, ele vai somar. Então, é simplesmente a soma de duas constantes aqui, e eu tenho esse modelo aqui para quem tem curso superior. Então, eu tenho duas retas, porque aqui eu tenho uma equação da reta em cima, isso aqui é a equação da reta, isso aqui é uma equação de uma reta também, que só diferem pelo intercepto. Vejam que o coeficiente que multiplica x das duas é o mesmo. Então, esse é um modelo que descreve duas curvas paralelas. Esse modelo supõe que eles têm patamares de renda diferentes, mas que a taxa de aumento no salário, na renda, é a mesma para quem ganha ou não curso superior. Então, ele separa os dois grupos, mas não é uma distinção completa, porque ele ainda está supondo que a relação entre renda e tempo de serviço é igual entre os dois grupos. Se eu quiser um modelo mais geral, a gente pode fazer dessa maneira aqui. De novo, x1 é renda, x2 é 0 e 1. Pensem aqui comigo. Quando o x2 é 0, esse termo aqui vai zerar, esse termo último vai zerar, porque x2 é 0, e eu tenho uma equação de uma reta para o grupo sem curso superior. E quando o x2 é 1? Quando o x2 é 1, esse termo vai virar só beta 2, vai juntar com beta 0, e esse termo vai virar beta 3x1, e vai botar com beta 1x1. Então, com a matemática simples, a gente vê que essa equação aqui, pensando que x2 pode ser 0 ou 1, dá duas retas, cada uma com seu intercepto. A primeira tem intercepto beta 0, aonde a reta corta o eixo x, a origem. A segunda tem esse intercepto. Então, isso basicamente me dá a altura da reta, se ela está mais para cima ou mais para baixo. E aqui eu tenho a inclinação da reta. Uma tem uma inclinação, a outra tem uma inclinação diferente. Se o beta 3 for positivo, a inclinação da segunda é maior que a primeira. Se o beta 3 for negativo, a inclinação da segunda é maior que a primeira. E com isso a gente chega a esses cenários. Ajustando esses modelos aos dados com um procedimento computacional, o que nós temos? O primeiro modelo
é o primeiro gráfico à esquerda, o segundo modelo é o gráfico intermediário e o terceiro modelo é o gráfico que a gente mostra à direita. Visualmente, parece não restar muita dúvida. O terceiro modelo parece ser o mais adequado. Vejam bem que na interpretação dos interceptos e das inclinações, todos os betas são importantes. Eu não posso falar só dos betas, eu tenho que dizer quais são os betas. Eu tenho o beta 0 para o intercepto, o beta 2 vai virar intercepto, porque ele vai multiplicar o 0 a 1. O beta 1 e o beta 3 são inclinações. Então, diferentes betas dizem diferentes características das curvas. Vamos lá. Nesse último gráfico, beta 0 e beta 1 definem a primeira reta. Beta 0 mais beta 2 e beta 1 mais beta 3 definem a segunda reta. São o intercepto e a inclinação da primeira e da segunda reta. Voltando ao contexto desse exemplo, o que nós fazemos aqui agora é que a pergunta no mundo real, como a renda varia com o tempo de serviço e com o nível de escolaridade, ela vira nesse linguajar estatístico, conversa sobre betas. Ao conversar sobre betas, ao fazer inferências sobre betas, eu tenho diferentes retas e eu tenho diferentes conclusões no mundo real. Então, ajusta-se os três modelos e fala, poxa, se o beta 3 é 0, significa que as inclinações da reta são as mesmas. Ou seja, significa que o incremento na renda é o mesmo para os dois grupos com e sem nível superior. Mas se além dele o beta 1 também for ser 0, então significa que os dois grupos têm o mesmo ganho de renda à medida que passa-se o tempo. Como que eu escolho isso? Usando as regras que nós vimos. Eu posso, por exemplo, do ponto de vista frequentista, obter as distribuições amostrais do beta 0 e do beta 1 e fazer a inferência sobre esses parâmetros. É isso que aquelas tabelas de análise de variância que nós comentamos na última aula fazem para vocês. Elas soltam inferências sobre esses parâmetros. Existem outras maneiras de fazer isso também, do ponto de vista bayesiano e frequentista que nós comentamos no curso, mas basicamente o que interessa para a gente no contexto da interpretação é que os métodos de inferência, eles vão responder perguntas. Esse beta, é melhor pensar que ele é 0 ou é melhor pensar que ele é diferente de 0? Se ele for 0, eu interpreto que não há diferença entre os grupos. Se ele é 0, eu digo, se ele for 0, não há diferença entre os grupos. Se ele é diferente de 0, quer dizer que os grupos com e sem curso superior têm comportamento diferente. Então, essa aqui é a interpretação nesse caso. Então, eu espero ter varrido essas informações. Se for do interesse da turma, eu posso deixar no site lá os códigos para ajustar esses três modelos aqui, ó, e aí vocês podem experimentar os detalhes, tanto de código quanto de saída de computador. Mas, para o nosso contexto aqui, o que é importante, tem que ficar bem claro, é a interpretação. E mais do que isso, esse método, essa abordagem estatística de olhar para os problemas. Qual que é a relação que se faz entre perguntas no mundo real e modelos, equações, coeficientes e interpretações desses. Uma das coisas muito atrativas dos modelos de regressão linear é exatamente a interpretabilidade. Nós conseguimos associar diretamente, na maioria dos casos, a interpretação no mundo real com o valor dos coeficientes do modelo. Então, eles são modelos bastante convenientes, tanto do ponto de vista computacional, eles rodam muito rápido o ajuste deles, assim, as contas são relativamente fáceis de ser feitas por um computador, mas também do ponto de vista de interpretação, eles são muito ricos. Muito bem. Essa extensão que a gente fez foi uma extensão que eu tinha uma variável contínua, a renda, associada ao tempo de serviço, então o tempo de serviço como uma explicativa contínua, e uma categórica, se tinha curso superior ou não. E se eu tiver duas contínuas? Se eu tiver duas contínuas, eu tenho um modelo que parece com o que eu escrevi antes, o modelo intermediário que eu escrevi antes.
Só que agora a minha representação visual é um pouco mais complexa, porque eu tenho um x1 numa dimensão, o x2 numa outra dimensão, e o meu y são pontos num espaço tridimensional, explicados por x1 e x2. E ajustar esse modelo com duas variáveis preditoras que sejam quantitativas, ajustar essa equação aqui significa definir a equação de um plano. Então, eu explicaria os meus dados através de um plano. Tem pontos que estão para cima do plano, tem pontos que são para baixo do plano. Então, é a generalização. Pensa na ideia da linha, da regressão linear simples com os pontos ao redor. Se eu tenho dois preditores, eu tenho um plano. Eu posso generalizar. Eu posso fazer uma equação polinomial aqui. Então, ao invés de ter um plano, eu vou ter uma superfície curva. Eu poderia ter termos de x1 e x2 elevados ao quadrado. E aí teria uma superfície curva aqui. Ou eu poderia ter x3, x4, x5. Aí não dá para desenhar mais. Eu tenho modelos em hiperplanos. Modelos em mais do que 3 dimensões. Não dá para desenhar, mas dá para pensar e dá para o computador calcular. Então, nós podemos ajustar várias variáveis de uma vez só. Esse é o contexto mais geral que se chama regressão múltipla. O exemplo anterior é um caso particular de regressão múltipla com um preditor quantitativo e outro qualitativo. Mas eu posso combinar vários preditores quantitativos, vários preditores qualitativos. E eu tenho múltiplos preditores, múltiplas covariáveis, múltiplas variáveis explicativas. Isso eu chamo de regressão múltipla. Um exemplo que eu peguei emprestado do César aqui, que os dados vêm de um pacote do R, é um exemplo de predição da porcentagem de massa gorda de um indivíduo por uma escala que você faz uma série de medidas no indivíduo. O pessoal mais de educação física e algumas outras áreas conhecem bem esse problema melhor do que eu, mas você faz uma série de medidas externas do indivíduo e busca uma relação, busca uma equação de calibração que pode ser um modelo de regressão múltipla. Então, eu teria que o meu y seria explicado por um conjunto de variáveis preditoras. Um conjunto enorme de variáveis preditoras. No caso ali, seriam 10. Y seria a matéria gorda na massa corporal do indivíduo, e aqui seriam as medidas que você coloca x1 até x10 no indivíduo. Então, esse modelo é um modelo de regressão múltipla, e ele nos serve, para diversos propósitos. Deixa eu voltar aqui, né, para vocês verem. Todas as medidas que estão ali, são medidas que você coloca o indivíduo em pé e vai fazendo ali medidas corporais fáceis de obter. Medir a gordura corporal do indivíduo seria bem mais difícil. É análogo ao problema do peso do coração do gato e do peso corporal. Então, a ideia é uma equação de calibração que, a partir de uma coisa simples de medir, eu consigo estimar uma coisa mais difícil de medir na prática. E essas medidas, talvez elas sejam até demais. Se a gente fizer um gráfico, uma visualização das 11 variáveis, o y e os 10x de uma vez só, a gente vai ver aqui duas a duas quem está relacionado com quem, e se nós prestarmos atenção aqui na primeira coluna, a gente vê que, aparentemente, todas estão relacionadas com o y, que é essa medida de Brozak aqui. Mas, além de todas parecerem estar relacionadas, algumas mais, outras menos, com y, elas também são relacionadas entre si. Claro, porque as medidas do mesmo indivíduo são correlacionadas entre si. Então, isso permite uma série de questões. Primeiro, será que eu preciso de todas essas medidas? Seria possível reduzir um pouco, usar um conjunto menor de medidas? Um conjunto menor de medidas poderia ser dado por diferentes características. Por exemplo, eu poderia selecionar, ao invés de medir 10, eu meço umas 4 ou 5, ou eu posso fazer um algoritmo de redução de dimensionalidade, como vocês viram, componentes principais, e fazer uma regressão do y no componente principal, nos 2, 3 primeiros componentes principais dessas 10 variáveis, e não mais em todas. Vai ficar um modelo que, ao invés de ter 10 covariáveis e um monte de parâmetros,
vai ter menos parâmetros. E se os componentes explicarem bem a variabilidade dos dados, como vocês viram com o professor César na aula de componentes, eu não vou perder muita coisa. Então, eu vou ter um modelo mais barato, mais simples em termos de número de parâmetros, e talvez com uma capacidade explicativa tão boa quanto um modelo mais longo. Então, esses todos são assuntos, são temas, alguns dos temas, que trata o objeto de regressão múltipla. Então, essas não são as únicas questões, né, as únicas formas de tratar, o universo é bem amplo, né? Mas esses parâmetros e essas medidas podem informar sobre o Y de diferentes maneiras. Então, é isso. Eu já falei, mas vale repetir, o modelo de regressão múltipla permitiria predizer o percentual de massa gorda com base nas demais medidas. Elas são, de alguma forma, correlacionadas, e correlação entre essas 10 medidas significa redundância em algum grau, né? Então, a gente poderia enxugar essas variáveis por algum tipo de método. Há questões onde a gente não quer usar técnicas como componente principal, porque há questões que você quer explicar o efeito de cada variável individualmente. E aí você diz, olha, aquelas que ficam no modelo no final são as que têm importância para explicar a variável, e as que não ficam não têm importância, e fazem interpretações disso. Modelos usados em ciências econômicas, em ciências humanas, modelos que tentam encontrar relação entre variáveis para testar hipóteses diversas, eles têm nesse procedimento de seleção de variável uma parte bastante importante do ferramental tecnológico. Então, é algo que é importante ser feito aí. Bem, a pergunta do João Rodrigues, eu vou voltar nela quando eu falar de linear e não linear, tá, João? Então, eu vou pedir licença, mas já vamos chegar lá. Então, eu vou começar com linear e não linear no primeiro exemplo que motivou a aula de regressão no vídeo que eu gravei para vocês. Esse exemplo, ele tinha um gráfico que foi feito um pouco diferente do que o gráfico que eu estou colocando aqui para vocês agora. Os dados que eu mostrei inicialmente, eles estavam só nessa janela. E se a gente olhasse esses dados, eu diria assim, poxa, esses dados aqui parece que o modelo de regressão linear simples está muito bom. Então tem uma reta verde aqui, está até meio pálida, porque é um modelo de regressão linear simples meio envergonhado, que parecia que explicava bem os dados. Entretanto, dado tem uma história, e a história é tão importante ou mais quanto o dado. A história desse dado é que isso aqui é o crescimento de uma planta, é como ela foi crescendo ao longo do tempo. Em várias áreas do conhecimento, por exemplo, ciências florestais, é bastante importante você avaliar o crescimento de um ou mais indivíduos ao longo do tempo. E o que acontece? O modelo de regressão linear simples, por mais que ele ajuste bem a reta verde a esses dados, ele não deve ser extrapolado nem um pouquinho, porque não faz sentido real. Ele não pode extrapolar para cima, porque a planta não cresce indefinidamente. Toda planta vai crescer até uma determinada altura. Se for a planta de soja, ela vai crescer ao tanto. Deixa lá, ela não vai continuar crescendo, né? E da mesma forma, a esquerda, ela também não faz sentido, porque ela tem que começar em zero. No tempo zero, o tamanho dela é zero, né? Na semana zero, o tamanho dela é zero. Então, por mais que nessa janela o modelo se ajuste bem, e lembram quando eu falei do que a série de Taylor nos ensina como aproximação local de regressão, como aproximação local de modelos, esse tipo de problema tem uma informação contextual que uma curva que talvez se adapte melhor, explica melhor e é mais útil do ponto de vista prático, seja uma curva não dada por uma equação de uma reta, mas uma função como essa função vermelha aqui, que vocês estão vendo que no contexto dos dados, ela praticamente é igual a verde, pouquíssima diferença, entretanto, de forma geral, ela explica melhor o crescimento de uma planta. Ela começa em zero, vai crescendo aos pouquinhos, aí ela dispara, cresce e depois estabiliza. Poderia ser o crescimento de uma pessoa também, né, ao longo dos anos, não é diferente. E depois estabiliza. Tá? Então, esse tipo de modelo nem sempre pode ser descrito por uma equação linear do tipo beta 0 vezes alguma coisa, beta 1 vezes alguma coisa. Em particular, esse modelo vermelho, que está aí
no slide para vocês, ele é esse modelo que eu coloquei aqui nessa equação aqui em cima. Essa é a equação daquela curva. E por que essa equação é interessante? Não é nem tanto pela matemática, mas é porque essa equação diz x é o número de semanas, é o que eu quero explicar. F de x é a altura esperada da planta, quanto que ela deve ter numa determinado momento. E esses termos A, C e S, eles vão definir a cara daquela curva. Por exemplo, o A, ele é a assíntota. É até onde a curva cresce. Essa é a resposta matemática. Até onde a curva cresce significa qual que é o máximo do tamanho que essa planta deve ter. Qual é o máximo do tamanho que aquele indivíduo deve ter. Qual é o máximo da rentabilidade que um determinado companhia pode atingir. Enfim, qualquer coisa que seja descrita adequadamente por esse modelo. Então, esse modelo, ele tem um termo aqui que é um termo interpretável. É legal, ele não é um termo, ele tem interpretação no mundo real, até onde cresce. Esse C, matematicamente, é aonde aquela curva se posiciona em relação ao eixo X. Se eu aumentar ou diminuir o C, aquela curva vermelha vai se deslocar toda para a esquerda ou para a direita. Mas, mais precisamente, do jeito que está escrito aqui, ele é o tempo de meia-vida. Ele é quanto tempo você demora para chegar na metade da função. Então, se vocês pensarem no tempo intermediário aqui, que seria o ponto de inflexão dessa curva, mais ou menos onde está esse ponto central aqui, é qual o tempo necessário para chegar na metade do tamanho. Quanto tempo o indivíduo precisa para chegar na metade do tamanho que ele vai totalizar. E, finalmente, esse S é a velocidade de crescimento. Então, parece com a interpretação do modelo logístico lá, só que agora não é o modelo logístico como função de ligação de uma distribuição de probabilidade binomial, ele é uma função logística que explica o comportamento. Ele não está mais limitado entre 0 e 1. O meu dado y continua sendo contínuo. Ele não é mais 0 e 1. Então, são coisas que têm o mesmo nome, porque têm similaridades matemáticas, mas estão representando coisas diferentes. Mas o interessante desse modelo é que ele é interpretável. Por algumas manifestações que alguns colegas já fizeram nesse grupo, eu sei que tem pessoas nesse curso que usam isso rotineiramente para descrever crescimento de, por exemplo, infecção de doenças, crescimento de indivíduos numa floresta. Então, curvas de crescimento é uma palavra geral, usada em diversas áreas, né? E, tipicamente, esses modelos são não lineares. Por que eles são não lineares? E agora a gente vai começar a responder a pergunta do João. Só para colocar em termos de notação, eu peguei esse A, C e S e coloquei nos betas, porque, como eu disse para vocês, a gente coloca esses coeficientes na notação geral de beta, como os ponderadores das variáveis explicativas. E essa é a equação desse modelo. O que era um modelo linear que a gente falava? Beta 0 vezes alguma coisa, mais beta 1 vezes alguma coisa, mais beta 2 vezes alguma coisa. Então, o modelo linear, ele tem essa expressão. Por isso que o modelo polinomial, que é a pergunta do João, permanece linear, porque ele é uma combinação linear dos betas. Quando a gente fala que o modelo é linear, não é que a figura é uma linha reta. Não é isso. É que os betas se combinam como uma combinação linear. Em outras palavras, como uma média ponderada. E aqui os betas não formam uma combinação linear. Então, esse é um caso típico que tem um modelo não linear. Então, tentando sumarizar o que estava aqui, modelos não lineares descrevem não só curvas, mas mais do que isso, descrevem modelos entre variáveis, tipicamente por equações interpretáveis. E os betas não se combinam linearmente, o que traz algumas dificuldades técnicas, mas traz benefícios por serem mais adaptados ao contexto do problema. Se o seu objeto de estudo está só na região, se o seu interesse está só na região onde os dados foram observados, se o seu objeto de estudo não é fazer extrapolação, então dentro dessa região, por exemplo, aqui entre 1 e 9, ou entre 1 e 8 mais ou menos, você não vai ter muito ganho nem diferença entre ajustar um linear ou não linear.
mas você fica mais à vontade, digamos assim, para extrapolar com um modelo não linear do que com linear. A extrapolação do linear aqui não faz sentido, o não linear tem um sentido físico, porque a equação ela é inspirada pela característica física do problema. Então, esse é o mundo dos modelos não lineares, que tem toda uma literatura específica, né? O nosso colega Valmes aqui do nosso grupo é o nosso maior especialista no assunto, tem cursos, materiais na web, etc., sobre isso, mas é uma área bem rica e bastante interessante que eu queria pontuar aqui para vocês. Então, ele é uma generalização naquele sentido que eu falava aqui com vocês, que o meu preditor para o y passa a ser agora uma função não linear. Por isso que eu não escrevi aqui beta 0 mais beta 1, às vezes alguma coisa, etc. Então, eu coloquei uma função de x que tem parâmetros beta, mas não necessariamente se relacionando linearmente. Então, esse é um assunto bastante interessante, bastante rico. Eu vou explorar só mais um pouquinho ele aqui, com alguns detalhes. Mas só para vocês verem com as bandas de predição aqui, vejam nesse mesmo exemplo a diferença das bandas de predição entre os dois modelos. Existe uma incerteza enorme, eu até podia ter aumentado a escala no eixo Y ali, para vocês verem a incerteza dos dois modelos, são bem diferentes, né? Aqui uma outra visão, só que separando em dois painéis, a incerteza associada entre os dois modelos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, os modelos usados aí na infecção de Covid, esse tipo de modelo foi usado também na fase de crescimento, e olha como é que a predição para frente é bastante incerta, né? Existem outros modelos, existem modelos bem mais sofisticados que esse, mas vejam como é que a incerteza na predição ela é bem grande à direita, né? E alguém que vai ajustar um modelo linear para um conjunto de dados desse, vai fazer predições com incertezas muito modestas para o estado à frente, supondo a linearidade e provavelmente está sujeito a erros realmente grosseiros. Todos estão sujeitos a erros, mas certamente à esquerda os erros tendem a ser muito mais grosseiros do que à direita. Então, esse é um olhar, né, sobre modelos não lineares inicial, e existe uma forma, para aqueles que são mais matematizados, de testar se um modelo é linear. Basicamente, o modelo é linear quando a derivada em relação a cada um dos betas é constante. Isso é uma forma técnica de falar que é beta 0 vezes uma constante, beta 1 vezes um valor, beta 2 vezes outro valor e assim por diante. Então, essa é a técnica, dá para bater o olho e ver, né? Mas matematicamente essa é a explicação. Então, se vocês pegarem esse conjunto de equações, vocês vão ver que os modelos de 1 a 5 em azul são todos modelos lineares. Não porque eles ajustam retas, não, eles ajustam curvas, ajustam coisas bastante diferentes. Mas em todas eles vocês têm beta 0 alguma coisa, beta 1 alguma coisa e assim por diante. Em todos eles vocês examinem com cuidado. Enquanto que nos modelos vermelhos, os betas não estão separados um dos outros. Um beta multiplica o outro, uma função do outro, né? Se vocês pegarem essa equação, vocês não conseguem escrever na forma de um beta vezes alguma coisa, outro. De 1 a 5, os modelos são todos lineares. Um outro exemplo de reação química, né? De novo, um exemplo motivado pela história do conhecimento do problema, né? Você tem velocidade de reação expressa pela concentração de substrato. Então, seriam x e y. Esse é um experimento de laboratório, onde vocês devem trabalhar em condições com essa. Você coloca um substrato. Notem a discussão da nossa aula sobre a queda do experimento da gravidade. Vejam a noção de réplica aqui, né? Com a mesma concentração, você faz mais de uma medida. Nós discutimos a importância desse tipo de erro. Está aqui uma relação. E existe, embora eu possa ajustar um modelo polinomial aqui, não é uma boa opção. Porque a função quadrática, por exemplo, que eu ajustasse, ela vai crescer e depois diminuir, mesmo que seja lá na frente. Mas esse modelo ele não vai diminuir, ele vai, no máximo, estabilizar. Então, existem modelos melhores do que os modelos polinomiais para descrever relações curvas e talvez mais próximas da dinâmica inerente ao problema. Então, você
tem um modelo que chama Michaelis-Menten, que tem esse comportamento de cresce até atingir uma certa estabilização. Ele é um pouco mais simples do que o modelo que eu expliquei anteriormente. Ele tem essa equaçãozinha que vocês estão vendo aí, beta 1 x mais beta 2, parece um modelo não linear, né, por causa da divisão dos betas. Então, ele é um candidato para ajustar aqueles dados. E, de fato, se vocês procurarem fazer o ajuste, esse é o ajuste. Então, o que ele nos informa nesse problema? A mesma coisa que o primeiro slide. Se eu tiver uma determinada concentração, por exemplo, 0,4, a partir dessa concentração, essa curva me dá o valor esperado da velocidade de reação. Por isso que ela é interessante, por isso que o ajuste do modelo é informativo. Se eu tiver a concentração 0,5, a velocidade vai ser um pouco maior. Se eu tiver 0,9, vai ser um pouco maior, mas vai chegar uma hora que aumentar a concentração vai me dar um ganho muito pequeno em velocidade. Então, esse tipo de interpretação e uso pode estar associado ao custo, vale a pena, o custo de aumentar essa concentração vale o custo de aumentar a velocidade, então pode-se achar o ponto ótimo aqui nessa curva, em função do custo da concentração, qual que seria a ideal para atingir uma determinada velocidade. Então, essas são interpretações do modelo, e uma equação simples, com só 2 betas, é capaz de fazer esse comportamento aqui compatível com esse problema. E aqui só um colorido, perdão, alguns mais matematizados devem estar falando assim, mas e se eu pegar esse termo do Michaelis-Menten, que é o que está aqui no meio, e simplesmente fizer o seguinte, pegar o inverso dele. Se eu pegar o inverso, fazendo umas contas matemáticas aqui, ó, eu faço isso aqui, eu divido em 2, porque o numerador não separa, o denominador não separa, mas o numerador separa, e parece que o y elevado a menos 1 seria beta 0 mais beta 1x. Então, alguém poderia perguntar, poxa, mas esse não é só uma reexpressão do modelo linear? Não, por causa desse termo de erro. O termo de erro que está aqui não é o mesmo termo de erro que aparece aqui. Então, são modelos diferentes. Transformar a variável não é o mesmo que fazer essa transformação na média. Foi uma coisa que até a Ana chamou a atenção ali. Então, isso é só uma discussão aqui, né, que esse modelo não linear, não necessariamente ele corresponde a uma regressão linear desse tipo. Ele pode ser ajustado dessa forma aqui embaixo, mas é outro modelo. Não é mais um modelo que tem os erros variando em relação a essa equação. São modelos sutilmente diferentes. Nós falamos muito aqui de modelar a média. Uma extensão que é possível nos modelos é modelar também a variância. Existem diferentes maneiras de fazer isso, mas na minha anotação mais ou menos constante aqui do problema, destacando o que muda de um para outro, eu procurei chamar a atenção agora, colocando esse i aqui, ó. Pode ser que a minha variância também seja uma função de alguma coisa. Então, essa é uma regressão com erros heterocedásticos, uma variância não constante, e no caso eu estou dizendo que a minha variância varia com o valor de x. Poderia variar de outras maneiras. Então, essa é uma modelagem da variância. Além de modelar a média, eu posso modelar a variância. Nesse exemplo específico, eu posso atingir variâncias homogêneas de diferentes maneiras. Se eu trocar a distribuição aqui, eu também faço variâncias diferentes, como vocês viram no exemplo da regressão logística. E aí é o contexto e a comparação entre modelos que vai me dizer qual que é a solução mais adequada. Aqui, eu vou chamar a atenção, para contrastar com uma situação mais à frente, notem que eu ainda tenho uma distribuição normal em qualquer ponto da reta. O que muda é que para valores pequenos a minha incerteza é menor. E para valores intermediários a incerteza é maior e para valores grandes a incerteza é muito grande. Mas ainda tem as características de distribuição normal no sentido que os erros se espalham igualmente, tanto para cima quanto para baixo do valor esperado. Então eu tenho uma simetria nos erros nesse modelo especificado dessa forma. Se isso não for verdade, eu tenho que pensar em outras soluções. Mas esse tipo de extensão, ela também é uma extensão possível nesses modelos,
modelar a variância. E esse é um exemplo um pouco mais curto de uma classe de modelos bem grande que o César está ministrando junto com o colega Padilha, que vai estar com a gente aqui falando de séries temporais no final do curso também, que é uma quarta disciplina que os alunos do curso de estatística fazem, que chama GAMOS. São modelos onde é possível modelar média, variância e outras características da distribuição dos dados. Então, são generalizações em cima de generalizações. Notem o contraste daquele exemplo anterior com esse. Aqui eu modelava a variância. Obtinha variabilidades diferentes em diferentes pontos. Aqui eu não modelava a variância, mas eu supunha uma distribuição gama para os dados. E a gama, ela tem uma característica que a média não vai ser constante ao longo dos valores de x. Eu não preciso modelar a variância porque isso está embutido na gama. Mas qual que é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que a distribuição aqui é assimétrica, ou seja, eu tenho erros mais perto da curva, para baixo do que para cima dela. Então, o espalhamento dos erros é diferente. Qual que é melhor, qual que é pior? São duas opções. Essa pergunta não existe, qual que é melhor ou o que é pior. A pergunta que existe é, os dois são sutilmente diferentes e pode ser que em uma categoria de problemas um se ajuste melhor, em outra categoria de problemas o outro se ajuste melhor. É igual caixa de ferramenta, às vezes você usa o martelo, às vezes você usa o serrote, às vezes você usa a chave de fenda. Então, são opções diferentes de descrever os dados. Nesse momento, acho que vale a reflexão. A palavra-chave é não se desespere. O que eu estou falando aqui com vocês? Que modelos de regressão são tentativas de explicar uma variável a partir de variáveis explicativas. Isso pode ser feito de várias formas, utilizando distribuições de probabilidades e seus parâmetros. E esse ferramental é razoavelmente rico e diverso para acomodar diversos problemas práticos. As interpretações no problema prático vão estar determinadas pela escolha do modelo e pelas características dos parâmetros em cada um deles. Olhando para isso, a gente, interpretando os modelos e seus componentes, a gente faz afirmações dentro do contexto do mundo real. Dentro do contexto de economia, de administração, de biologia, ou seja, qual área que está utilizando desses modelos. Tá? Vamos pensar mais um? A minha resposta pode ser uma contagem. Eu vejo muito isso com os colegas que trabalham na área biológica. Quantos indivíduos de uma espécie você encontrou em determinados pontos de observação numa vegetação de regeneração? Quantos indivíduos emergiram acima de determinado tamanho depois de 1 ano, depois de 2 anos e assim por diante. Então, esse é um dado onde a minha variável não era contínua, mas também não era 0,1. Era uma variável discreta, variável de interesse. O número de vezes, o número de indivíduos que eu observo. Então, eu posso fazer o mesmo ritual que a gente vem discutindo e ajustar aqui, por exemplo, uma regressão com a distribuição de probabilidade de Poisson. A Poisson tem o seu parâmetro, vocês viram lá quando a gente falou de distribuição de probabilidade. Esse parâmetro da Poisson nunca pode ser negativo, então a primeira coisa que a gente faz para uma quantidade que nunca pode ser negativa, ficar de menos infinito até infinito no seu domínio, é passar o log. Então, eu relaciono o log com um modelo linear. Então, ele ainda é linear, mas ele explica o log da média da Poisson, e não diretamente o y, como no modelo de regressão linear simples. O João Musi pergunta como saber qual modelo devo utilizar. Tá. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu respondo em bloco. A Amanda Almeida pergunta como faz o cálculo da variância no caso da regressão heterocedástica com subconjuntos de pontos? Beleza. Excelentes perguntas, todas duas, né, César? Todas duas muito importantes. Sim, muito boas. Então, João, a questão-chave é comparação de modelos. Deixa eu tentar responder o João voltando nesse exemplo, onde o detalhe talvez não seja tão geral, mas a ideia é generalizada. Nesse problema aqui,
eu tinha diferentes modelos e eu comparava os modelos para descrever para ver qual que melhor descrevia a realidade com o suporte dos dados. Então, a nossa estratégia era candidatos a modelos que eu comparava de alguma maneira. Como eu vou comparar? Tem diferentes formas. Uma delas, por exemplo, é ver a distribuição amostral dos parâmetros de interesse. Eu quero saber se as regressões são ou não paralelas. Eu posso construir a distribuição amostral do beta 3 e testar se o beta 3 é zero. Tecnicamente, quando a gente ajusta um modelo de regressão múltipla e solta uma análise de variância, a linha correspondente a esse termo na análise de variância está fazendo exatamente esse teste. Essa é uma forma. Existem outras formas, como comparação da verossimilhança ou verossimilhanças que penalizam os modelos. O que é isso? O primeiro modelo mais simples aqui, o modelo 1, ele tem um tamanho, ele tem 2 betas. Ele vai ter uma qualidade de ajuste com esse tamanho. O segundo modelo tem 3 betas. Ele vai ter uma qualidade de ajuste com o tamanho dele. O terceiro modelo tem 4 betas. Vai ter a qualidade de ajuste com o modelo deles. Existem medidas, por exemplo, como A e C e B e C, que pegam essa medida e penalizam pela quantidade de parâmetros. Porque o modelo com mais parâmetro vai sempre ajustar melhor. Mas aí ele coloca um penalty. E se o modelo for melhor, mesmo quando penalizado, você fica com ele. Então, essa é a ideia. Tá? Então, eu estou dando uma resposta genérica, existem várias tecnicalidades aí, João, mas a ideia basicamente é isso. Existem medidas estatísticas e elas são fundamentadas em 2 coisas. Por um lado, uma parte da medida é o quanto é bom o ajuste aos dados. E o outro, qual que é o preço que eu pago? O que é o preço? É a quantidade de parâmetros. E aí as medidas tentam dizer qual que é o bom balanço. Não sei se você gosta de cerveja, João. Você for lá num lugar, você vai falar, nossa, tem uma cerveja aqui maravilhosa, só que o copo dela custa R$25. Talvez esse preço seja muito alto para pagar. Eu vou tomar essa outra aqui que custa R$15, que é um valor razoável, não é tão cara. Então, a primeira cerveja é melhor, ela ajusta melhor o seu paladar, mas ela tem um número de parâmetros, que é o preço, que é muito caro, que é 25. A segunda cerveja, ela te dá uma razoável satisfação por 15. Uma satisfação que você acha que não é muito inferior, então você prefere pagar 15 e ficar com a segunda se ela não for muito inferior à primeira. Essa ideia que a gente tem de bom senso no mundo geral, ela é refletida em medidas estatísticas, onde você sempre é capaz de medir a qualidade do ajuste por alguma medida e o tamanho do modelo, o preço, pela quantidade de parâmetros. Então, essa é a intuição que está por trás dos métodos. Tá joia? Espero ter respondido. No caso da Amanda, é uma pergunta específica sobre estimar a variância na regressão heterocedástica. E a estimação, Amanda, aqui, na verdade, ela tem que levar em consideração 2 coisas. A primeira é que aqui eu fiz um caso muito particular. Eu disse que as minhas variâncias são dadas por essa fórmula. Qual que é a vantagem de eu fazer isso aqui? A vantagem é que eu não preciso estimar cada variância individualmente. Porque se eu conhecer só esse gama, eu já tenho todas as variâncias, porque o x é observado. Então, eu estou modelando a variância nesse sentido. Então, na prática, nesse meu problema, quem que eu tenho que estimar? Beta 0, beta 1 e gama. Pronto. Coloco num algoritmo maximizador e maximizo a variância. Vamos pensar numa questão que eu estou mostrando para vocês desde o início do curso, que é a verossimilhança é a função que guarda a informação dos dados. Θ é um parâmetro. Eu usei como proporção, mas vale em qualquer outra situação. É a mesma intuição, só que agora θ, ao invés de ser só a proporção, no exemplo que eu usei nos slides das aulas iniciais, ou no exemplo que está na avaliação que vocês estão fazendo agora, ali ele é um parâmetro só, mas aquela mesma intuição de achar o máximo, ver como a função cai, ela vale em várias dimensões. Então, da mesma forma que um algoritmo pode ir lá e achar o máximo da função e me dar um parâmetro, se eu tiver vários parâmetros, ele vai achar o máximo de uma função no espaço multidimensional e vai me estimar todos de uma vez só. Então, esse é um problema para os algoritmos estatísticos. A nós que estamos interessados em problemas do mundo real,
é escolher bem o modelo ou os modelos candidatos e informar, ó, obtenha esses parâmetros para mim. Os métodos numéricos computacionais vão se virar para maximizar uma função objetivo e responder esses parâmetros. Mas a ideia é fazer tudo, que aí eu acho que está o sentido da pergunta da Ana, fazer tudo de uma tacada só. Fazer tudo num framework, né, num procedimento integrado de estimação. Então, essa é a ideia. Nesse caso aqui, existem outras formas de tratar a variância heterogênea, mas nesse caso aqui eu estou pagando um preço barato, porque eu estou só estimando um parâmetro, que é esse gama. Só que eu estou assumindo que a variância cresce com a variável dessa maneira. Aí tem que ver se ajusta bem. Tá joia? Espero ter respondido. Muito bem. A gente viu no modelo não linear uma generalização da função através de uma equação conhecida. O que é muito interessante na teoria estatística e na matemática é que eles vão criando generalizações cada vez mais flexíveis. O que vocês estão vendo nesse slide, eu quase falo transparência, né? Os alunos, eu sou do tempo que se dava aula com transparência, então eu sou do tempo de lista de exercícios com mimeógrafo ainda, mas enfim. Se você não sabe o que é mimeógrafo, consulta no Google. É o primeiro contato com o álcool das pessoas da minha geração. Mas vamos lá. Voltando aqui. As relações no preditor não linear, a gente começou com a relação linear, beta 0, mais beta 1 x1, beta 2 x2 e assim por diante. A gente pensou no f de x como uma função genérica dada por um problema não linear, mas a gente pode ainda pensar num problema mais genérico ainda. Eu digo assim, a minha média é uma função suave. O que é uma função suave? Eu não vou ter uma equação para essa função. Na verdade, tem uma equação implícita em alguns casos, mas eu não preciso ter uma equação. Existem métodos que simplesmente fazem com que a função passe pelos pontos de uma forma suave. Eu coloquei aqui o termo splines, mas na verdade existem vários suavizadores no formato de relação. Tá? Eu não vou ter tempo nesse curso para elaborar sobre isso. Se for o caso, eu faço um vídeo adicional para vocês dessa aula com uma ilustração disso funcionando na prática. Mas o que vale para nós aqui é o seguinte: se eu tiver uma relação empírica entre os pontos que não tem uma base física como modelo não linear para que eu tenha uma função para estimar essa relação, não é bem aproximada para um modelo de regressão linear simples, mesmo polinomial, eu ainda assim posso fazer uma regressão por um método que corre atrás dos pontos de alguma maneira, e corre com uma função suave. Isso é feito com diferentes algoritmos, os splines são funções base, para o pessoal mais matematizado que faz isso, mas não interessa a matemática, o que interessa é a interpretação. É possível passar uma função suavizadora. A que preço? Eu não tenho mais betas para interpretar, eu não tenho mais parâmetros para interpretar. O legal dos betas e o legal dos parâmetros da regressão não linear era que eles me facilitavam a inferência e eles me permitiam interpretação direta no contexto do problema. Para ganhar flexibilidade nos splines, eu descrevo melhor uma relação, eu faço predições, como vocês estão vendo aqui, seja intervalos de confiança ou predição, mas eu não tenho mais os betas para me dar uma interpretação no contexto do problema tão diretamente. Aí eu tenho que fazer comparações por comparação de modelos, mas não por betas. Eu tenho que fazer interpretações pelas curvas estimadas, mas não mais pelas características do beta. Se o x aumentar uma unidade, quanto que aumenta o y? Não dá para falar isso. Então, não é uma panaceia, não é a solução para todos os problemas, mas é uma técnica que pode ser utilizada em problemas onde os outros métodos falham em atender as necessidades desses problemas. Então, é uma extensão também dos modelos de regressão, bastante importante. De novo, está dentro do escopo da disciplina que eu falei do professor César de Gamos, discutir esse tipo de coisa. E nós já estamos chegando no fim, mas tem uma extensão do modelo de regressão que é muito importante para nós, e ela vai ser um dos instrumentos fundamentais para a aula de dados longitudinais da semana que vem, que vai ser um evento histórico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos falar da extensão primeiro. O
O que vocês estão vendo nessa linha mais firme, mais grossa aqui, seria um modelo de regressão linear simples. Vamos supor que esse modelo está descrevendo a resposta de um y qualquer em relação ao x. Por exemplo, digamos que seja a renda de um município em função de um determinada variável, nível de escolaridade. Tá certo? Renda por nível de escolaridade. E aí eu teria essa regressão. E vamos pensar que eu fizesse essa relação para cada município. Muito bem. Eu teria uma única reta de regressão para todos os municípios brasileiros. Mas acontece que as políticas educacionais são diferentes de um estado para outro. Então, pode ser que haja pequenas variações dessa regressão de um estado para outro. Ajustar uma regressão para cada estado seria muito grande o problema. Vejam, para ajustar essa reta eu tenho beta 0 e beta 1. Quantos beta 0 e beta 1 eu tenho para os 27 estados da federação? Eu teria 54 betas fora o sigma. 54 betas. É um modelo muito grande. E ele vai ter um preço, é como a cerveja que custa muito caro. Ele começa a ficar indigesto. Você começa a não ter prazer no modelo pela complexidade dele. Você não começa a não ter prazer em consumir algo que você acha que tem um preço exorbitante. E aí os estatísticos pensaram numa solução bastante interessante, que é um economizator de parameter Tabajara, se vocês quiserem, né, para quem lembra do Caceta e Planeta, que é o seguinte: eu vou pensar que entre os estados existe uma variação, não de betas, mas é como se o fenômeno se comportasse como se em cada estado sorteasse um valor que aumenta ou diminui a potencial daquele estado em relação à média geral. Então, o modelo, ele cresce, não crescendo termos determinísticos no modelo, mas acrescentando um termo aleatório. Acrescentando uma variável aleatória no preditor. Até o momento, a nossa variável aleatória era só o y, ou só o erro do modelo. Agora, a minha variável aleatória está no preditor. E o que ela está fazendo aqui? Nesse meu exemplo mais simples, é uma constante que pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que se soma ao beta 0. Então, o que ele faz nesse meu exemplo? Ele faz uma série de regressões paralelas, porque elas têm a mesma inclinação beta 1, mas tem beta zeros, mas aí para cada um deles. Então, cada curva dessa aqui cada linha dessa seria o ajuste de um estado. Quantos parâmetros isso tem? Beta 0, sigma 2, beta 1, e essa variável aleatória eu digo que ela tem uma distribuição normal. Então, eu tenho 4 parâmetros no meu modelo, ao invés dos 54 mais a variância 51, se eu tivesse feito uma regressão para cada estado. Isso é uma forma técnica que se chama modelo de efeitos aleatórios. Eu adicionei esse azinho aí, que é um efeito aleatório, que me conferiu mais flexibilidade nos ajustes, porque pode ser que estados tenham uma relação sistematicamente diferente um dos outros. Mas isso também melhora a estimativa média, porque eu continuo fazendo a média com todo mundo e faço predições das variações do estado. A gente faz o que se chama em inglês de emprestando informação, emprestando força, borrowing strength. A gente traz informação conjunta dos estados, faz um modelo que me dá predição para cada um deles, mas eu não preciso fazer cada um separadozinho, nem fazer um modelo com um monte de parâmetros para cada um deles. Esse é uma ferramenta poderosíssima, pode ser expandida. Eu poderia ter um efeito aleatório no intercepto e ter curvas não paralelas entre os interceptos, e isso pode responder uma série de questões práticas também. Essa mesma estratégia, ela é usada no contexto, vai ser um dos contextos explorados na semana que vem pelo professor Peter na aula de dados longitudinais, que eu vou antecipar aqui com vocês da seguinte maneira. Imagina que no eixo X fosse o tempo e o eixo Y fosse a resposta do indivíduo em relação a algum tratamento. E aí eu vou observando, ao longo do tempo, o mesmo indivíduo. Então, cada curva de ajuste, fosse ela uma reta, uma parábola, uma polinomial, seja lá o que for, ela tem uma característica, que os pontos ao longo do tempo
se referem ao mesmo indivíduo. Então, existe uma dependência entre as observações. São observações feitas no mesmo indivíduo. O modelo de efeitos aleatórios, ele acomoda naturalmente esse tipo de dependência. Em todos os modelos que eu discuti antes, esse tem distribuição aqui deveria ter um I e D em cima para dizer que as observações eram consideradas independentes. E o modelo de efeitos aleatórios permite acomodar dependência, porque como o AI é uma variável aleatória, os Y que têm o mesmo AI são dependentes. Em outras palavras, os municípios, no meu exemplo inicial, que estão no mesmo estado, eles têm alguma coisa em comum, que é o efeito do sistema de educação daquele estado. Então, eles são dependentes, eles não são mais independentes. Quando eu tenho estruturas de dependência em indivíduos ao longo do tempo, eu tenho o tema de dados longitudinais, que é o tema que nós vamos tratar na semana que vem. Então, essa é uma extensão de modelos de regressão, que, de novo, tem interpretação prática, é um dispositivo à mão dos pesquisadores a serem utilizados. Os estatísticos programaram algoritmos para que pessoas de outras áreas possam utilizar e fazer sentido desses modelos. A Bianca, ela pergunta sobre um exemplo prático em que os dados podem ser analisados usando regressão com suavizadores. Tá, o exemplo prático, Bianca, é qualquer tipo de relação que seja complexa o suficiente para não dar ajustes pelas regressões lineares ou não lineares. Até aí parece que eu não ajudei nada, né, Bianca? Mas vamos lá. Na verdade, eu vou emprestar uma coisa que o César trabalhou comigo, que agora eu já posso falar dela, que é o seguinte: uma vez nós fizemos um serviço, na verdade uma perícia solicitada pela Justiça Federal, sobre um potencial efeito do Lago de Itaipu na produtividade de soja no oeste do Paraná. Então, eu vou resumir essa questão bastante complexa num aspecto dela bastante simples. Imagine que você tenha uma relação onde no eixo X você tem a distância que você está do lago e no eixo Y você tem a produtividade de soja. Essa relação, ela tinha muitos pontos, eram muitas distâncias, muitas observações, cada lugar que coletava com distâncias diferentes, eram coletados diferentes linhas, né, que você ia aumentando a distância e vendo a produtividade de soja, tudo controlado, etc. Foi uma ação que durou anos, esse negócio. E a relação, ela não primeiro, ela não tem base física. Não existe modelo, como no caso da reação química, como no caso do crescimento da planta, não existe um modelo não linear natural para isso. Nenhum modelo de reta descrevia bem essas relações. Nenhum modelo de regressão polinomial fazia sentido. Então, nós descrevemos esses dados com regressões suavizadas porque nós não queríamos impor nenhum tipo de estrutura. Se você coloca um modelo não linear ou um modelo linear, você impõe uma estrutura que pode afetar a conclusão. E os modelos de regressão suavizada, eles são mais livres de suposições de estrutura e eles, então, perseguem melhor os dados. E nós queríamos uma análise que perseguisse os dados, tivesse o mínimo de influência de modelo, porque isso teria um impacto muito grande na resposta que queria ser identificada, se havia ou não essa influência deletéria da instalação da represa na produtividade de soja. Então, esse é um contexto, Bianca, mas basicamente a gente vai usar regressões quando a gente tem muitos pares X e Y com uma relação, digamos, me perdoe a informalidade, malucona entre elas, né? Uma relação bastante complexa para ser capturada por modelos mais simples. Então, eu espero ter atendido aí a pergunta da Bianca. César, mais alguma coisa? Tem. O Ricardo faz uma pergunta um pouco mais técnica, eu dei uma resposta rápida para ele, mas talvez você queira complementar. Ele pergunta se para as splines, né, regressão por splines, eu não teria betas por trechos. Então, em cada trecho eu teria parâmetros diferentes. O Ricardo está certo, porque a regressão por splines ela pode ser vista como uma regressão cúbica segmentada. Então, em cada trecho eu teria uma regressão. Então, nos splines especificamente, isso seria verdadeiro. Só que você interpretar esses betas no final fica bem complicado.
Agora, quando eu escrevi ali, os splines são um dos tipos de regressão suavizadas. Existem regressões suavizadas que nem têm betas, e aí essa interpretação não é mais possível. Mas o Ricardo está certo. Esse caso particular dos splines, com knots fixos e com regressões cúbicas, tem os betas. Mas são muitos, Ricardo. Imagina, se você tiver 5 segmentos, cada uma três regressões ali, uma regressão cúbica em cada segmento, a quantidade de parâmetros fica meio grande, a interpretação fica bem difícil, no sentido de falar, esse parâmetro causa tal coisa no Y. Então, ainda que tecnicamente isso vire um problema de regressão múltipla para ajuste por mínimos quadrados, na prática não. A pergunta do Ricardo, César, está me estimulando a fazer um vídeo adicional da aula, onde eu vou falar dos outros, vou fazer um vídeo só sobre métodos de suavização para o pessoal que estiver interessado. Obrigado, César. Mais alguma? Perfeito. O Gilson faz uma pergunta que é mais simples. Quando fazemos o ajuste com uma regressão não linear, também aparece o erro padrão? Aí ele está perguntando, acho que sobre a implementação. Desculpa, César. Cada beta, então, ali é uma estimativa com seu parâmetro, é um modelo paramétrico completo. Então, cada beta tem o seu erro padrão. Então, voltando lá no exemplo da regressão logística do crescimento de plantas, Gilson, naquela notação inicial, eu teria o A chapéu com o erro padrão dele, teria o C chapéu com o erro padrão dele, e o S chapéu com o erro padrão dele. Então, esses modelos enxutos paramétricos, a história se repete, por isso que as nossas aulas anteriores, elas são de conceitos básicos, mas que a gente apresentou os conceitos que a gente pode trazer para cá, e é bom que você faça a pergunta para a gente fazer essa ligação. Parâmetro, abordagem frequentista, distribuição amostral, essa distribuição amostral tem uma variabilidade, a variabilidade da distribuição amostral é chamada erro padrão. Esse é o modus operandi, digamos assim, da inferência mais tradicional, né, César? Da inferência frequentista usual. Parâmetro, distribuição amostral, erro padrão, e aí faço inferência sobre o parâmetro. Obrigado, Gilson, foi ótimo. Quer acrescentar alguma coisa, César? Não, eu acho que está bem na linha do que eu respondi previamente para alguns deles, mas complementou bem. Principalmente a parte da Bianca, ela tinha interesse em ver uma aplicação prática, eu acho que foi bem ilustrativa. Legal. E não foi nada combinado, né, César? Tá bom. Não, até agora não. Então, tá bom. Então, olha, é possível fazer várias generalizações. Uma delas nós vamos ver logo depois no intervalo. Nós vamos falar de dados censurados. Eu fiz um videozinho para vocês de estimar a média de dados intervalares. E a professora Silvia vai, daqui a pouco, começar a aula dela com dados censurados, em análise de sobrevivência, que é uma extensão. A gente pode incluir termos aleatórios de maneira bem mais sofisticada. A gente pode modelar a covariância entre as observações. A gente pode levar em consideração a localização geográfica dela e fazer modelos espaciais onde coisas mais próximas no espaço geográfico são mais parecidos. Então, isso são chamadas estruturas de dependência, são grandes modelos com isso. Né? E os GAMLs, que eu já citei anteriormente, que permitem modelar vários aspectos da distribuição dos dados com uma flexibilidade enorme, né? Que é o curso que o César está dando atualmente como disciplina optativa para o curso estatístico. Então, essas são várias generalizações. Então, resumindo, e eu acho que eu estou quase acabando de verdade agora, né? Os modelos podem ter vocação ou expressões dadas por contextos, por exemplo, voltagem, por exemplo, crescimento de uma U, um modelo de equações diferenciais, etc. Eles podem ter uma base técnica, vamos dizer, podem ter uma base física. Os modelos podem ser modelos empíricos, a equação não tem uma base física, mas ele é um ajuste razoável para os dados, e aí a gente usa esse ajuste para fazer interpretações. Então, esses modelos de base empírica são isso, são relações que a gente identificou nos dados, né? E quando não há nenhum modelo pré-especificado a priori, a melhor estratégia, como a gente tem dito, é ajustar vários e ver qual ajusta melhor. Qual é a melhor história que descreve o problema? Né? Quem conta a melhor história dos modelos? Então, essa é basicamente as expressões que a gente queria destacar. Uma coisa que nunca é demais falar é que regressão e correlação não implicam em causalidade. A causalidade está na associação desses resultados com o conhecimento contextual do problema. Você pode ter excelentes regressões ajustadas em coisas que não têm nenhum nexo causal entre elas, mas expressam relações espúrias, como nós falamos
em outros momentos. Então, embora a causalidade seja um tema importante da estatística contemporânea, e muitos estatísticos têm se debruçado sobre isso, no contexto do que a gente está discutindo, em momento nenhum a gente diz que Y é causado por X. Existe uma explicação que é dada e que a causalidade está no contexto do problema. Regressões que têm base física, regressões não lineares de base física, etc., têm um nexo causal mais forte. Regressões empíricas, elas podem se ajustar bem, sem estabelecer necessariamente um nexo causal. E aí algumas frases de efeito, né, de alguns grandes cientistas, né, a primeira, que enfatiza um pouco o que eu acabei de falar, modelos são arquétipos da realidade, principalmente os modelos atípicos, eles são tentativas de descrever a realidade, e normalmente a realidade é bem mais complexa do que eles. É como pensar em modelos para tentar explicar as curvas de Covid. São todos eles empíricos, por mais que tenha caixinhas, equações diferenciais, sei o que, o Covid não sabe disso. Então, eles são todos errados, mas se eles são bons, eles podem ser úteis. Aqueles que são bons podem ser úteis. Então, é isso. O modelo, ele é um guia, mas ele tipicamente não é uma verdade absoluta. Se ele é um bom guia, ele nos leva a um bom lugar, mas ele não necessariamente é a verdade absoluta. A segunda é do Richard Feynman, físico famoso, que não interessa quão bonita é a sua teoria, no caso aqui o seu modelo, não interessa o quão inteligente você é, não interessa o seu nome, mas se aquilo não bate com os dados, então está errado. Se a sua teoria não bate com os dados, então ela está errada. Quer dizer, se os dados são bons e o modelo não ajusta, não interessa quão sofisticado o modelo é, volta para a prancheta e vamos começar tudo de novo, E a última, do estatístico John Tukey, é muito melhor dar uma resposta aproximada para a pergunta certa, que normalmente é vaga, do que dar uma resposta exata para a pergunta errada. Então, isso eu não poderia enfatizar mais para dizer o seguinte: mais importante que a estatística, que a biologia, que qualquer área específica do conhecimento, é qual é a questão científica sendo tratada, qual é o problema a ser resolvido. O resto é técnica. Mas antes da técnica, há que se ter muita reflexão sobre o problema. Isso que é importante. O Peter Digo, que vai estar com você semana que vem, ele tem uma frase que ele nunca cansa de falar, que é: analise problemas, não analise dados. A gente fala muito da estatística, analisa dados. Não, tem que analisar problema. E ele sempre fala isso para os estatísticos. Então, com isso, eu vou encerrar essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a semana que vem, rapidamente. O professor Peter Digo é, sem nenhum exagero, uma das maiores referências mundiais atualmente em estatística. Ele tem inúmeros livros publicados, uma extensa produção, mas mais do que isso, muito impacto. Ele foi convidado já para participar desse curso em outras ocasiões. Nos momentos, a gente achou melhor cancelar a participação em função das logísticas do curso, e dessa vez parece que vai estar adequado para isso. A aula vai ser em inglês, os materiais já vão estar disponíveis amanhã. Eu vou fazer uma pré-aula, a gente pode fazer discussões, vamos fazer tudo, a língua não deve ser barreira. Mas mais do que isso, é uma oportunidade única de ter essa aula com alguém que é realmente um estatístico, que inspirou uma geração inteira de estatísticos e que tem um impacto muito grande na comunidade estatística, seja inglesa, onde ele trabalha, ou seja, mundial. Então, nesse sentido, eu vou preparar um vídeo sobre dados longitudinais para vocês, para a gente fazer um pré-aula, vou divulgar os materiais, divulgar os dados. Espero que a gente tenha uma excelente relação, porque para nós nesse curso, assim como foi uma honra ter uma participação externa do professor Pedro, com a qualidade da aula que ele teve, vai ser uma honra ter essa participação do professor Peter na aula que vem. Então, espero contar com todos vocês e com o interesse de vocês. Então, nós vamos fazer um intervalo. Teve mais alguma questão, César, antes da gente liberar a turma? Paulo, o Marco Antônio, ele está perguntando sobre uma situação de dimensão um pouco maior, né? Se ele tiver um modelo de regressão logística com muitas variáveis explicativas e ele quiser explorar interações entre elas, né? Tem alguma recomendação que não seja subjetiva para como ele lidar com esse problema? Você quer responder, César? Olha,
Na verdade, essa questão de elevada dimensão em problemas de regressão é muito comum. Você tem problemas na genética, por exemplo, que envolve centenas, milhares de variáveis que são marcadores genéticos e coisas do tipo, né? Se for para a área financeira, econômica também. Então, assim, problemas de múltipla dimensão, de elevada dimensão com múltiplas covariáveis são bastante comuns. Aí tem várias maneiras de você tentar proceder com isso. O Paulo citou uma agora há pouco, que seria reduzir a dimensão utilizando componentes principais. Você tem algoritmos, né, alguns métodos automatizados de seleção de covariáveis e tudo mais. A questão de inserir interações entre as variáveis, isso quando você tem problemas muito grandes, é um complicador, é um desafio. E aí tem uma questão de custo-benefício, né? Até que ponto compensa você já tendo tanta informação, introduzir ainda mais informação ao modelo por meio de termos de interação, né? Até que ponto isso vai ser algo que vai permitir ali você ter um ganho em termos de explicação, predição, etc. e tal. Na regressão é meio complicado de lidar. Algumas técnicas que vão mais para o lado de aprendizado de máquina, aí já são algumas coisas que vão para outra linha, elas lidam um pouco melhor com essa questão de interação entre variáveis e tudo mais. Inclusive algumas técnicas que são baseadas em árvores, por exemplo, em outras ofertas da Transversal houve uma aula específica sobre métodos baseados em árvores, árvores de regressão e classificação, que são bem interessantes para você identificar interações de maior ordem e tudo mais. Então, na parte de regressão, você pode, eventualmente, Marco, até introduzir no seu modelo todas essas interações e utilizar um algoritmo automático, um método do tipo Stepwise, que são bastante conhecidos na área, mas eu acho que tem que ter um pouco de parcimônia também, porque chega um ponto em que a gente começa a ter um problema de correr atrás dos dados, de tentar copiar os dados. Você coloca tanta informação no modelo, coloca tanto parâmetro no modelo, tantas interações, que você talvez reproduza muito bem aqueles dados, mas que você não consiga explicar bem o fenômeno de uma forma concisa e você perca até mesmo poder preditivo com isso. Então, acho que é bom ter um pouco de parcimônia e, às vezes, essa exploração aí, ela passa um pouco do ponto. Então, tem que ter um pouco de bom senso, mas se isso for fundamental, se isso for importante, pode-se tentar no campo da regressão, mas tem ainda algumas técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, que talvez sejam até mais interessantes nesse contexto. Não sei se é por aí, Paulo. Com certeza, né? Então, eu vou pontuar duas coisas. Tem várias alternativas, é difícil, sabe, Marco, a gente, nessa questão que você levantou, né, regressão logística com muitas variáveis, ainda explorar interações. Uma questão importante que está subjacente ao que o César falou é até que ponto que essa interpretabilidade é importante. Existem algoritmos que sacrificam a interpretabilidade em benefício da generalidade, e vice-versa. Então, a questão é, você quer interpretar essas interações? Essa é uma coisa, né? Você quer interpretar coeficientes, etc., isso é relevante no trabalho? Ou não, você só quer predizer bem alguma coisa? Então, isso distingue bastante na opção de métodos. Os métodos de aprendizado de máquina, em geral, não são interpretáveis, mas são bastante flexíveis na tentativa de capturar as tendências. Tá certo? Renata, se vai ter tradução, nós não temos tradução simultânea no momento, mas a gente vai tentar fazer materiais pré-aula, os slides já estão disponíveis, já vão estar disponíveis para vocês, dá para olhar os slides com bastante antecedência, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, esse ano ia ter um congresso na Inglaterra em homenagem ao professor Peter, um congresso científico todinho feito em homenagem a Lifetime Contributions, né? Que ele fez, comemorando os 70 anos dele e as contribuições que ele fez ao longo da vida. E esse congresso foi interrompido por causa da questão da Covid, teria sido agora em junho, né? Mas só para vocês terem ideia da dimensão, pesquisadores do mundo inteiro iam para a Inglaterra para fazer essa homenagem para ele. Então, ainda que haja a barreira do inglês, eu acho que a oportunidade é muito maior do que qualquer barreira e os slides vão estar disponíveis, a gente vai acompanhar, então é uma oportunidade única para a gente. Eu vou chamar um intervalo, a gente vai voltar às 4h15 com a professora Silvia e a gente fala de análise sobre evidência. E, pontuando, eu vou colocar o link para quem quiser acompanhar a aula do professor César do ano passado de árvores, que não faz parte do programa do curso esse ano, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho de árvores de regressão. Quem sabe a gente faz até um vídeo introdutório, hein, César? Que tal?
Pode ser feito sim, Paulo, sem problema. Então tá bom. Então, voltamos às 4h15. Um bom cafezinho a todos.